Agora a gente vai falar sobre a estrutura celular. Então a gente vai descobrir, tá, todo esse processo celular agora, tá? Então aqui eu tenho o meu núcleo, tá vendo, ó? Eu tenho o meu núcleo, eu tenho a minha mitocôndria, eu tenho o meu citoplasma, tá? Eu tenho o meu cilindro, eu tenho o meu cilindro, tá? Eu tenho o complexo de Golgi, tá? Daqui a pouquinho eu já mostro pra vocês. Eu tenho o meu lisossomos que tá aqui, ó. Deixa eu só apontar aqui para vocês, ó. Eu tenho o meu lisossomos, eu tenho a minha membrana plasmática, eu tenho o meu ribossomos, tá vendo aqui, ó? E eu tenho o meu endoplasmáticos, tá? Se vocês podem notar, tá vendo como eu tenho uma estrutura celular fora, por conta da minha membrana plasmática, ó. E dentro, tá tudo organizadinho dentro da minha célula, tá vendo? E eu tenho outra estrutura, que é o que? O núcleo. O núcleo que me faz ter o centro da minha célula, tá vendo, ó? É onde fica a minha carga genética. E em volta fica tudo organizadinho. Mitocôndria, endoplasmático, ribossomo, cilindro. Então tem tudo isso, tá vendo que interessante a minha célula é? E é uma célula, logicamente, eucariontes, tá? Então é bem interessante. A gente vai descobrir, por exemplo, o núcleo. O núcleo ele vai guardar o que? Carga genética. A mitocôndria, o que ela faz? A mitocôndria é ela que faz o processo da hematose celular. Mas a gente vai descobrir isso que eu vou mostrar para vocês, tá? Aqui eu tenho as funções da minha organela celular, organela porque fica dentro da minha célula, tá? Por isso, e a gente vai falar um pouquinho sobre essas organelas, tá? Tudo que está dentro da minha célula. Então, primeiro, logicamente, eu tenho a minha membrana plasmática, tá vendo? A minha membrana plasmática, logicamente, ela reveste a minha célula, tá? E ela controla a entrada e saída de substância, tá? É ela que controla. Então, ela protege, ela protege a minha célula, tá? Aqui, ó. Membrana plasmática, ela protege, reveste todas as minhas células, tá vendo? E é ela que libera o que entra e que sai, tá? Lembre sempre disso. Daqui a pouquinho eu vou explicar mais sobre isso. Então eu tenho o meu núcleo, logicamente, que é a minha carga genética, tá? Núcleo, aqui, ó, que é logicamente o material genético onde fica guardado, tá? Eu tenho o meu citoplasma. O citoplasma, tá? Ele tá perto da minha membrana plasmática, que é logicamente um núcleo meio gelatinoso, formato de água, tá? Que ajuda muito no processo de alimentação da minha célula, até mesmo, tá? Da questão de proteínas. Então ele é muito importante por conta disso, tá? Do meu citoplasma. Eu tenho o meu ribossomo. O ribossomo aqui, gente, ele é muito importante para minha célula. Por quê? Porque ele tem o crescimento e o reparo das minhas células. Isso quer dizer o quê? Se eu tenho uma LPP, o que é uma LPP? Não sei se vocês já ouviram falar. LPP, tá? Lesão por pressão, tá? Que era a famosa escaras, úlceras de pressão, tá? Acho que um deu ali por conta do preto. LPP, lesão por pressão, tá? E ali o meu paciente ele tá com ferimento, e ali a gente não quer que cresça, tá? Esse ferimento. Então o que a gente vai fazer? Que as células, não é? A gente vai fazer um reparo celular naquele local. A gente não vai deixar as células morrer, e a gente quer que as células façam um reparo dali, tá? Que é bem interessante, tá? Eu tenho logicamente o endoplasmático, tá? Que atua logicamente que a gente atua no transporte de substância dentro da célula. Eu tenho o meu lisossomo, que ele é responsável para eliminar toxinas das minhas células, tá? E eu tenho a mitocôndria, ó. A mitocôndria é ela que faz logicamente a respiração celular. Tá vendo? Que é, logicamente, hematose,
tá, celular. E eu tenho um complexo de Golgi, que ele vai logicamente guardar, armazenar as proteínas, tá, para logicamente usarem mais tarde, que é bem interessante. Por que ele tem que guardar isso? Porque a mitocôndria, ela precisa de energia, que eu vou falar agora para vocês. Aqui, ó, tá vendo aqui, ó, a minha mitocôndria, toda célula vai ter, tendo núcleo ou não, vai ter a mitocôndria, tá? Eu vou ter o lisossomo? Vamos, porque ele vai eliminar. O que acontece aqui dentro, tá? Quando a minha célula está com muita, tá, toxina, ela avisa a minha mitocôndria, tá, que está acontecendo alguma coisa, que ele está tendo muita substância tóxica. Aí o lisossomo vai mandar uma mensagem para a membrana plasmática e ela vai abrir e vai eliminar essas toxinas, tá? Logicamente para a nossa corrente sanguínea, tá? E a minha mitocôndria vai trabalhando o processo celular. Então ele vai fazendo hematose celular, tá? Porque a mitocôndria e o lisossomo, eles trabalham, tá, muito juntos. É porque ela faz logicamente o processo celular. Se tiver muita toxina, não é, vai atingir logicamente a minha mitocôndria, e isso, tá, a gente não quer. É a mesma coisa quando vocês têm uma queimadura, sabe? E aquela queimadura, ela não fica sarando, ela não sara, e isso vai tendo morte celular. Sabe o que acontece na morte celular? Por conta que a mitocôndria, ela tá morrendo, ela não está fazendo hematose celular, então ela está morrendo. Isso acontece também quando uma pessoa tem a questão da diabetes, que é a patologia, não é? Então vamos falar um pouquinho dessa patologia. Então, quando você não sabe, ou às vezes você descobriu que você tem diabetes e você bate, né, e demora a cicatrização, e ali começa a ter morte celular e você tem que amputar aquele membro. Acontece por quê? Porque a minha mitocôndria, tá, simplesmente parou de funcionar, tá? Ela morreu. Então, por que tem morte celular? Porque não tem oxigenação. Se não tem oxigenação, tá, logicamente eu vou perder aquele membro, tá? E a gente perde por conta do quê? Da mitocôndria. Porque a mitocôndria morre. Se ela morre, eu não vou fazer hematose celular. O ribossomo ele faz o reparo das minhas células, tá? E o crescimento dela. Então ele é muito importante para o meu corpo, tá? É a mesma coisa da membrana plasmática. Olha, eu estou precisando de proteína. Olha, eu preciso de glicose. Para quê? Para fazer o ciclo de Krebs, que daqui a pouquinho eu explico. Olha, eu preciso. Então, a membrana plasmática, ela abre, pega o que ela quer, tá bom? E vai, logicamente, mandando, tá, para o complexo de Golgi, que é para ele guardar, e o restante vai utilizando nas células, tá? É bem fascinante essa parte, tá? Aqui eu tenho também o núcleo, tá? Logicamente endoplasmático, que tem uma função, logicamente, de produzir e enviar proteínas e lipídios também, tá? Eu tenho o lisossomo, que ele ajuda também na função das células de digestão, tá? A gente tem a mitocôndria, tá, que é bem interessante. O váculos, tá, que são uma estrutura também que vai armazenar substâncias, tá, principalmente nutrientes para minha célula, tá. E aqui eu tenho logicamente o blastos, tá, o blasto, na verdade, tá, que tá sempre na presença das células das eucarióticas, tá, que é isso daqui. Então ele sempre vai estar presente. Aqui algumas coisinhas a mais das minhas células, tá, que a gente vai falar também, tá. Então eu tenho endoplasmático, a gente já falou, complexo de Golgi também, tá, que é muito interessante. O complexo de Golgi também, ele faz a modificação, tá, das moléculas celulares, tá, e evita logicamente os materiais, tá. Ele envia os materiais, tá, para fora da célula. Ele que ajuda também, tá, para que ele saia, tá.
a gente tem o lisossomo, o peroxoma, tá? Que são estruturas que possuem enzimas, tá? Que são esse daqui, ó. Que ele, logicamente, é onde possui enzimas, e enzimas, logicamente, elas são catalisadoras, então ela não gasta energia, então é bem interessante essa parte, tá bom? Aqui é o famoso ciclo de Krebs, tá? O ciclo de Krebs ocorre dentro da minha mitocôndria, tá? Isso daqui, gente, é bioquímica pura, tá? Tá vendo aqui, ó, acetilcolina, citrato, tá? Então, isso daqui, tá vendo aqui, ó, citrato, tá? Então, eu não vou mexer com isso daqui, porque isso daqui é bioquímica, tá? E também, quem for fazer faculdade vai aprender isso. Então, eu vou explicar uma coisa mais simples, tá? Tá? Que é o que? A mitocôndria, tá? O meu ciclo de Krebs, ele fica dentro da minha mitocôndria, que é um conjunto de ação, tá? Química, tá? Aeróbicas, tá? Que é onde você vai, logicamente, fazer uma produção de energia para as minhas células eucariontes, tá? O que acontece nisso? Eu tenho glicose, vamos falar assim, tá? Vamos colocar aqui, ó, glicose, então vamos colocar um G, tá? Eu tenho aqui minhas proteínas, tá? Que vão, e eu tenho também as minhas gorduras. Tá? O que a gente faz? A gente vai pegar tudo isso, tá? Eles vão quebrar, isso quebra, chama elise. O que é elise? Quebra, tá? Elise é quebra, então eles vão quebrar, tá? Todas as moléculas, proteína, glicose, gordura, e vai se transformar em energia. A diferença daqui, tá vendo aqui, ó, que são tudo isso que eu estou falando, tá? Mas aqui eles têm um nome científico, cada um deles, tá? Para gerar essas energias. Então essa energia é para quê? Para que, logicamente, as células façam, não é, a hematose celular. Então o que acontece? Então eu vou quebrar as moléculas, isso que eu quebro as moléculas vai gerar energia para minha célula, e eu faço, logicamente, tá, a hematose celular. Tá? Esse daqui é uma coisa mais simples possível que eu posso explicar para vocês. O ciclo de Krebs é isso. Ele fica dentro da mitocôndria e ele faz um processo, uma reação química, tá? Que é o que? Para que a gente gere energias para minha célula, tá? E logicamente aeróbias, tá? Na verdade aeróbias, tá? Que logicamente já a gente vai falar um pouquinho disso também, tá? Que vai gerar o processo de produção de energia, tá? Espero que vocês tenham entendido, tá? Que esse é o mais simples que eu posso explicar isso. Eu tenho, logicamente, dentro da mitocôndria o ciclo de Krebs, que ele vai fazer uma ação química, tá? Quebrando molécula para gerar energias para minhas células, tá? Eucariontes, tá?